Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o livro de Salmos. E vamos à primeira leitura do Salmo de número 9, um salmo de Davi. Graças a Deus, justo juiz. Do mestre de música para oboé e harpa, um salmo de Davi. Senhor, quero render-te graças de todo o meu coração e proclamar todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar, tocar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Meus inimigos, retrocedendo, tropeçaram em tua presença e pereceram. Pois defendeste o meu direito e a minha demanda. Sentaste em teu trono como justo juiz. Corrigiste as nações, destruíste os ímpios, por toda a eternidade apagaste o nome deles. O adversário foi totalmente derrotado para sempre. Arrasaste as suas cidades, e já não há quem delas se lembre. O Senhor reina para sempre. Para o julgamento firmou o seu trono. Ele julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é abrigo seguro para os oprimidos, uma fortaleza nos tempos de angústia. Em ti confiam todos os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Vou refrisar o 10. Em ti confiam todos os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Tocai, cantai e louvai ao Senhor que reina em Sião. Proclamem entre as nações as suas façanhas. Ele busca os assassinos, lembra-se do sangue derramado e os vinga. Não se esquece jamais do clamor do necessitado. Misericórdia, Senhor, vê minha aflição, o sofrimento causado pelos que me odeiam. Salva-me das portas da morte, para que, junto às portas da cidade de Sião, possa eu cantar louvores a ti e ali exulte em teu livramento. Os povos caíram na cova que com astúcia abriram, no laço que ocultaram, seus pés se prenderam. O Senhor é conhecido pela justiça que exerce, os ímpios caem em suas próprias tramas. Voltem os ímpios para o inferno, todos os povos que se esquecem de Deus. Mas os necessitados jamais serão esquecidos, nem será frustrada a esperança dos pobres e humildes. Ergue-te, Senhor, não permitas que um simples mortal vença. Julgados sejam todos os povos na tua presença. Coloca em seus corações o terror, ó Senhor, para que saibam as nações da terra que não são mais do que seres humanos. Graças a Deus pela sua palavra. É um belíssimo salmo. É um salmo de gratidão a Deus. É um salmo também de ação de graças pela intervenção divina. É um salmo que apresenta Deus como soberano e como soberano juiz, tá? Deus é santo, Deus altíssimo, Deus soberano, que julgará todos os povos, todas as nações, todas as pessoas sobre a face da terra. Esse salmo ele é, na sua composição, na sua formação inicial, um acróstico, ou seja, os versos são iniciados pelas letras do alfabeto hebraico. Então, em algumas Bíblias, tem lá a marcação lá do o Aleph, o Bet, o Gimel, o Re, o Vav, Zain, Het, vai até o Raf aqui. É um salmo acróstico. Então, a palavra que inicia aquele verso, ela segue a sequência do alfabeto hebraico. É uma belíssima composição de Davi que fala de Deus como sendo o soberano juiz. E nós, para falarmos sobre os salmos, nesse contexto aqui, nessa aba que nós criamos aqui, nós estamos usando o livro Tesouro de Davi, de Charles Spurgeon. Tá? Nós temos uma versão resumida, a obra mesmo, o material na íntegra, são 3 volumes. Mas esse aqui atende às nossas necessidades, é material suficientemente rico e abrangente para podermos falar sobre a belíssima composição de Davi. Louvar-te-ei, Senhor. O Spurgeon já começa dizendo: algumas vezes é necessário empregarmos toda a nossa determinação para enfrentar o inimigo e bendizer o Senhor. Então ele usa esse duplo aspecto da vida, da experiência e do salmo de Davi. Às vezes é tamanha a oposição, tamanha a afronta, tamanha o levante contra as nossas vidas, que a nossa tendência
A tendência humana normal é silenciar, como se estivéssemos incomodando pela nossa fé, pelas nossas convicções, pelas nossas vidas. Não. Davi é aquele que soube enfrentar os inimigos e o fez corajosamente sempre que instigado, instado. Quando não tinha forças, quando era perseguido pelos seus irmãos, pelo seu povo, ele evitou ao máximo o combate. Davi não levantou armas contra Saul. Em nenhum momento Davi levantou armas contra o rei Saul. Entretanto, durante todo o tempo, Davi trazia consigo a convicção e a certeza de que Deus o havia levantado para ser rei sobre o povo de Deus, sobre a nação de Israel. E ele viveu essa fé, ele viveu essa confiança sem permitir tomar atalhos, tá? Não foi, Davi não se tornou rei via assassinato do rei anterior. Ele sagrou-se rei por ter sido ungido por Deus e no momento oportuno, no momento apropriado, toda a nação, todos os seus representantes o aclamaram como rei sobre o povo, sobre a nação de Israel. Contarei todas as tuas maravilhas. Gratidão por uma misericórdia traz à memória outras milhares. Gratidão a Deus pelo livramento, pela cura, pela libertação, mantém vivos na nossa mente, na nossa consciência, toda uma linha de uma trajetória de intervenção divina para nos abençoar, para nos proteger, para nos livrar do mal. O espírito grato, a pessoa que se apresenta de Deus, expressando sempre a gratidão pelos feitos de Deus na sua vida, ela participa dessa alegria, desse convite. Quem conhece tanto as maravilhosas obras de Deus como seu próprio povo? Esse é um convite à reflexão. Na minha vida, nas nossas vidas, na história da igreja, isso nos fortalece, nos anima. Isso nos coloca na caminhada com passos firmes, convictos de que, quando necessitarmos, a intervenção de Deus virá, a bênção de Deus se manifestará, o livramento, a libertação. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ó Senhor. Deus ama aquele que serve a ele com alegria. Serve em todos os aspectos, tá? O serviço espiritual, o serviço social, o serviço religioso, seja ouro de seu bolso ou ouro dos seus lábios, ouro que seja apresentado em seu altar. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Essa expressão ao teu nome é muito comum, porque conhecer o nome no pensamento antigo, saber o nome, conhecer o nome seria conhecer a pessoa, conhecer o indivíduo, conhecer como que é a essência daquela pessoa, lembrando uma época em que os nomes costumavam realçar determinados aspectos da índole da pessoa, daquele indivíduo. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Ele mesmo, está falando de Deus, julga o mundo com justiça e governa os povos com retidão. Vendo o noticiário, nós podemos ser tentados, nós podemos ser provocados a declararmos o contrário, que Deus perdeu o controle. Não é Deus que está controlando as ações dos povos, das nações e dos indivíduos. O homem está desgovernado. Nesses momentos aí de turbulência, de paixões assim exploradas ao extremo, o observador pode ser tentado a afirmar dessa maneira. Mas o convite bíblico é para que o observador se comporte de modo diferente, se comporte de modo reverente, se comporte como aquele que teme a Deus
que é o justo juízo, o soberano Senhor. Ainda que a aparência seja de que há um desgoverno, um descontrole, há um Deus, há um Deus que age sempre presente na história da humanidade, conduzindo a humanidade conforme a sua soberana vontade. Em alguns momentos, Deus permite sim, que as pessoas sigam a sua própria vontade. Claro que Deus permite. E nós vemos isso. Nós vemos o que estamos vendo. As pessoas vivendo segundo as suas paixões, suas ambições, os seus desejos. É um momento de ganância, de arrogância, de egoísmo, de uma vaidade extremada. Criaturas mortais, né, se apresentando como se candidatos ao Deus do início do século, querendo praticamente, reivindicando para si uma forma de culto, uma forma de adoração. Lamentavelmente, alguns religiosos mal preparados e outros, na sua maioria, mal intencionados, têm militado nessa área, usando o momento, a oportunidade, a fragilidade da condição humana diante de uma situação social e econômica difícil, em caminhos de superação, tá? E manipulam, pessoas são manipuladas. Ó, esse aqui vai salvar. Não vai salvar nada. Mas o que nós temos com isso? Nós temos tudo com isso, porque nós vivemos diante do Deus eterno e soberano. Eu sou daqueles que falam que um governo ruim ainda é melhor do que governo nenhum, tá bom? Um governo ruim é melhor do que governo nenhum. Para quem quer viver em retidão, para quem quer viver fazendo o que é certo, porque quem pretende, quem vive uma vida que clama, que busca o caminho da justiça, não importa muito o regime, tá? Porque não há lei para punir a pessoa que vive corretamente. Não existe em nenhum lugar do mundo, nenhum país do mundo. O único problema é quando esses homens arrogantes, pretensiosos, querem impor às demais pessoas o que elas devem pensar, o que elas devem acreditar, como elas devem manifestar as suas convicções, sejam elas quais forem. Aí tem esse caos, aí tem essa balbúrdia toda, tá? O sujeito quer ser maioria por decreto, não tendo poder de convencimento, apela para o poder instituído. Esse é o caminho do mundo. O salmista deixa bem evidente aqui que o mundo será julgado por Deus e o ímpio será condenado. O verso 9. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. A nossa segurança está em Deus. A nossa confiança deve estar em Deus e não no homem. E não no homem. Não em nós mesmos, no que diz respeito ao orgulho ou à arrogância, porque o livramento e a salvação são obras de Deus, do soberano Deus, e nem no outro pedaço de carne lá também, porque ele é tão falho quanto nós o somos. A nossa confiança, a nossa esperança, principalmente na tribulação, está em Deus. Alguns acreditam que tem que tomar uma decisão por A ou por B. Eu acredito que você pode, caso queira, e é o convite das Escrituras, tomar uma decisão por Deus, pela palavra de Deus, pelo que é correto, pelo que é certo, pelo que é justo, e não uma vida de oposição de um contra o outro. Se você quiser fazer oposição, faça oposição ao diabo, ao maligno, à malignidade, à maldade. Como? Vivendo você, assumindo você as responsabilidades que lhe são atribuídas pela vida, tá? Ou seja, cada um cuidando de si, somos 8 bilhões, olha, teríamos um paraíso sobre a face da terra, se cada um de nós assumíssemos diante de Deus as nossas responsabilidades por nós mesmos. Tudo aquilo que nos foi atribuído, concedido, um espírito de gratidão. Teríamos construído na terra um paraíso, tá? Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Em ti confiam os que conhecem o teu nome. Ele era jovenzinho, a família recebeu a visita de um profeta, que havia encaminhado, avisado antes que iria. O pai reuniu
os irmãos, ele era o caçula, aí ele foi destinado a cuidar das ovelhas, dos rebanhos ali da família. Quem viveu essa coisa da pecuária, do agro aí, sabe que não tem folga. Para um folgar, o outro precisa trabalhar. Os animais precisam de cuidado todos os dias. Então, a Davi, como o mais jovem, porque no pensamento do pai, dos irmãos mais velhos, ele não tem nada a dizer, ele não tem nada a acrescentar. Era um mundo de primogênitos, um mundo dos homens, principalmente dos mais velhos. Então, estava o pai, os irmãos mais velhos, e chega o profeta, que também exercia funções sacerdotais, Samuel, profeta Samuel. Samuel também não fazia a menor ideia de quem seria o ungido, quem seria o escolhido por Deus. Deus mandou e ele, como um homem temente a Deus, submisso a Deus, foi. O irmão mais velho, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Acabaram os filhos de Jessé. Samuel pergunta, por um acaso você não teria mais um filho? Ah, tem o caçula, tem o Davi ali. Então vá buscá-lo. E, para espanto de todos, para surpresa de todos, o Espírito Santo mostrou para Samuel que era aquele jovenzinho. Era aquele jovenzinho. E ele pegou lá, seguindo a cerimônia, pegou o azeite lá, despejou o azeite, fez a bênção, a oração. Por Deus, você é constituído pastor de Israel. Serás rei. E Samuel foi embora, os irmãos continuaram com a cara feia e ele voltou para cuidar dos rebanhos. Ninguém colocou Davi nos ombros e saiu aplaudindo, clamando pelo vilarejo, ó, esse é o novo rei, esse é o novo rei. Seria até meio arriscado, a família poderia ter sido totalmente condenada à morte pelo rei Saul, que já estava atento quanto às movimentações de Samuel, porque sabia que havia sido rejeitado por Deus e que o governo dele seria encerrado. E mesmo assim ele não se arrependia, ele não se humilhava. Ele é um homem que, uma vez no poder, se embruteceu, se envaideceu. Era um jovem humilde e, constituído rei, foi tomado pela arrogância, pelo orgulho, pela soberba. Ou seja, Davi foi ungido rei, pronto, acabou. E teve que se virar. Foi muito ágil em aproveitar todas as oportunidades que surgiram diante dele. Ele nunca fugiu da responsabilidade. E Deus se encarregou de cumprir o que havia prometido na vida dele. Por isso ele celebra nesse salmo. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Ou seja, eu conheço esse Deus. Eu conheço esse Deus porque eu vivi tudo que ele falou a meu respeito. Essa é a minha história. Essa é a minha trajetória com esse Deus. Meu irmão, se você não contar a sua história, outros a contarão como bem entenderem. Se você não encontrar o seu lugar na história, você será lançado para fora dela. Se você não reivindicar a sua posição diante de Deus, outros buscarão expulsar você de lá. Você precisa conhecer esse Deus não pela literatura, não pela leitura, ou pela informação, ou pela pregação. Você precisa conhecer esse Deus pela atuação dele na sua vida. Ah, mas eu não sou um personagem da Bíblia. Mas quem disse que Deus é Deus dos personagens da Bíblia? Deus reina sobre toda a humanidade, é o que está dizendo aqui o próprio Davi, inspirado pelo Espírito Santo, sendo levado além das suas limitações no tocante à política daqueles dias. Porque o negócio dele, o compromisso dele era com o povo de Israel, com a família dele, com a família pactual, por assim dizer, daquele período. Ele não estava muito preocupado com a humanidade como um todo, mas neste salmo aqui, há como que uma visão muito além
daquela alcançada pelos olhos de Davi, porque ele está sendo movido pelo Espírito de Deus. Através da vida dele, Deus está fazendo uso da vida, da experiência, do relato, da necessidade e da alegria que ele tinha em compor salmos, em louvar o nome de Deus, para deixar registrado para nós que esse Deus é o nosso Deus, é o Deus da nossa vida, é o Deus da nossa trajetória. Nisso vem a inspiração das Escrituras, para que nós aprendamos a louvar esse Deus em toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento. Davi, como já foi dito inúmeras vezes, ele é exemplo daquele que, apanhando, compunha louvores, sendo louvado, compunha louvores a Deus. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, lá estava Davi, glorificando, exaltando o nome do Deus Altíssimo, cantando, celebrando, pulando. Davi era bem povão, tá bom? Davi era um rei que tinha trânsito em todas as camadas da sociedade. Davi não se sentia desconfortável com as pessoas comuns, porque ele viveu como uma pessoa comum, ele viveu como um fugitivo, ele se escondeu, ele passou frio, passou fome, passou sede, tá? Dormiu aí em descampado. Ele lutou, como todos nós lutamos. Ele enfrentou as batalhas dele. Graças a Deus pela vida do rei Davi. Graças a Deus pela atuação de Deus nas nossas vidas, nas nossas vidas. Nós não precisamos reviver a história de Davi. Nós precisamos reviver, repensar a nossa história e enxergarmos que nos momentos mais difíceis, a fidelidade de Deus sempre esteve conosco, sempre esteve ao nosso lado. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se dele. Está falando de justiça. Alguns não gostam desses salmos, faz muito tempo, já faz muito tempo. Aí surgiu de cada geração surge esse bando aí de esquisitos. Já faz um bom tempo surgiram de novo, né? Falando desses salmos imprecatórios, falando de julgamento, falando de condenação, falando de sangue. Algumas pessoas não gostam. Eu não sei onde vivem. Não sei qual realidade essas pessoas vivem. Eu não sei qual Bíblia eles estudam. Eu não sei a qual religião eles pertencem. Porque a vida, infelizmente, é isso daí. A vida é o enfrentamento da injustiça. E, às vezes, nós vemos a injustiça aparentemente prevalecer. E se tem uma coisa que não é tolerada nas Escrituras, tem a idolatria, que é abominável a Deus, é a injustiça. Aqui está falando dos assassinos, das pessoas que foram assassinadas e não foram justificadas, não foram justiçadas, não se fez justiça. Ele está falando que a injustiça requer o julgamento, o pecado requer a punição, e isso Deus fará. E isso Deus fará. Condenação há para todo aquele que ofende o Altíssimo, as leis do Altíssimo. Não dá para fugir. Ainda que a pessoa acredite que possa adiar. Não, depois eu já ouvi alguns falando, com Deus eu me entendo. Falei, poxa, o cara é poderoso, hein? É melhor se humilhar. É melhor confessar os pecados, é melhor abaixar a cabeça, é melhor apresentar-se em humildade diante de Deus e reconhecer que em Deus está o perdão. E viver uma vida perdoada, porque uma vida de celebração, uma vida de gratidão, é uma vida que foi alcançada pela graça de Deus na forma do perdão. Os seus pecados foram perdoados por Deus em Cristo Jesus naquela cruz. A vida do cristão é a vida daquele que foi perdoado, não é a vida daquele que é perfeito, não é a vida daquele que é santo segundo alguns padrões aí que as pessoas gostam de confundir muito, né? Falam de santidade como se santidade fosse a perfeição. Santidade é um caminho separado, é um caminho distinto, que busca o quê? Busca agradar a Deus. É só isso.
não requer nada desses exageros, dessas coisas estranhas, de vestes estranhas, de palavreado estranho, esquisito. É simplesmente viver de forma correta. Seremos tentados? Seremos tentados. Teremos dificuldades? Teremos dificuldade. E daí? Qual o problema de se ter dificuldade? O cristão, ao cristão, para o cristão, nunca foi prometido isenção em relação às dificuldades desta vida, deste mundo. O Senhor nos prometeu vitória, tá bom? E a vitória só vem em decorrência das lutas, da batalha, dos embates, dos desafios. E o autor segue aqui dizendo: e não se esquece do clamor dos aflitos, dos aflitos. A oração é um porto para o náufrago, uma âncora para aqueles que estão afundando nas ondas, um cajado para os membros que cambaleiam, uma mina de joias para o pobre, um medicamento para as doenças e um guardião para a saúde. A oração imediatamente garante a permanência das nossas bênçãos e dissipa as nuvens de nossas calamidades. Ó bendita oração. Olha o caminho apresentado. Oração, oração. Nós temos falado sobre oração, estamos fazendo uso aí de 3 ou 4 livros que falam especificamente sobre oração, sobre os métodos, os modelos. Existem vários outros livros sobre oração. E eu não estou nem um pouco preocupado em divulgar um método, ou um modelo, um plano, ou um processo no tocante. Mas a Bíblia e os homens sábios e os homens santos nos convidam a participar desse ato de comunhão. Oração, oração. Se você tivesse acesso ao presidente da República, o que você diria a ele? O que você exporia? É claro que tem alguns desajustados que não podem ser apresentados para nenhuma autoridade, porque no Brasil, hoje, no mundo, estamos vivendo um momento de desrespeito que é algo assustador. Estranhamente, alguns ministros religiosos estão instigando esse comportamento arrogante e estúpido. Brevemente, eles colherão os frutos dessa insolência, dessa irreverência, porque eles estão também enfraquecendo a sua própria legitimidade, a sua própria autoridade, porque nenhum deles abre mão do tratamento respeitoso, e mesmo assim incitam desrespeito, ofensas, insultos, xingamentos contra autoridades legalmente constituídas, porque diz não concordar com, a, com o emblema do partido, do outro, com a ideia, com a cor, com o calçado, com a roupa, isso ou aquilo. Não concorda com quem está ocupando a posição de poder, mas ambiciona aquela posição. Ambiciona aquela posição. Se for colocado lá, quererá o tratamento respeitoso. Agora, como você vai colher algo que não semeou? Caminha, muitas igrejas, muitos movimentos aí caminham para uma situação terrivelmente constrangedora e humilhante. O resultado disso não será nem um pouco saudável, tá? Mas seguindo aqui, o que nos diz aqui o salmista: o homem que verdadeiramente pode orar, ainda que definhando em extrema miséria, é mais rico que todos ao seu redor, enquanto que o miserável que nunca dobrou os joelhos, ainda que se assente orgulhosamente como monarca de todas as nações, é dentre todos os homens o mais necessitado. Essa fala é do João Crisóstomo. Se apresentado diante da autoridade constituída, o que você diria? O que você reivindicaria? O que você pediria ao prefeito, ao governador, ao presidente, a um dos senadores, a um deputado? Dificilmente nós seremos colocados numa situação em que teremos acesso, e se tivermos acesso, não significa que teremos a liberdade de compartilharmos as nossas necessidades ou aflições, em termos de que essas autoridades possam apresentar algum resultado. Entretanto, o livre acesso a Deus
foi para nós conquistado por Cristo Jesus. Você tem acesso àquele que tem o poder de mover mentes e corações, aquele que tem o poder de mover mentes e corações, para que cumpram os decretos dele, não importando para Deus a confissão religiosa de quem quer que esteja no poder, porque ele é Deus soberano. Se você tem livre acesso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao único e verdadeiro governante de toda a terra, por que não usar mão dessa prerrogativa ou desse direito? Ore. A oração é o caminho. A oração é um instrumento. A oração é um meio de alcançarmos as bênçãos celestiais. Não porque oramos, não porque a oração será mais ou menos poderosa, mas porque essas bênçãos já foram conquistadas em nosso favor por Jesus Cristo. Ao orarmos, estamos comparecendo diante do Pai, reivindicando, recebendo em humildade tudo aquilo que Ele propôs realizar nas nossas vidas. Deus Todo-Poderoso te abençoe.